Bom dia, primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nosso estudo dessa semana. Eu vou pedir para vocês abrirem a apostila de vocês aí na página 25. Eu estou com a minha apostila aqui aberta no G11 e hoje nós vamos estudar sobre a vegetação brasileira 2. Nós iremos falar dos domínios morfoclimáticos do Brasil. Na semana passada, nós estudamos sobre as formações vegetais brasileiras. Lá no G10 da apostila vem intitulado Vegetação Brasileira 1. Mas qual a diferença entre nós estudarmos as formações vegetais e os domínios morfoclimáticos? Existe uma diferença, tá? A grande diferença, inclusive a gente pode até decompor aí um pouco o nome, tá? Morfoclimático, morfo vem de forma, tá? Então forma seria basicamente o quê? O relevo e a interação entre o clima e a vegetação. Tá? Então, quando a gente fala de morfoclimáticos, nós estamos nos referindo à integração, à interação do clima, do relevo e da vegetação, que acaba resultando na formação de uma paisagem individualizada. Tá? Então, a diferença agora é que essa formação, o domínio morfoclimático, entra também as características do relevo na formação das paisagens. E essa classificação morfoclimática, ela foi desenvolvida pelo geógrafo Aziz Abissab. Tá? Ele que fez essa classificação de acordo com essas características que eu acabei de passar a vocês, que são o clima, o relevo e também a vegetação. Então aqui, se vocês observarem no nosso mapa, nós temos vários domínios morfoclimáticos. Nós temos o domínio amazônico, mares de morro, cerrado, caatinga, araucária e pradarias. Se vocês observarem, acaba sendo muito parecido às formações vegetais. Sim, são parecidos, porém existe uma diferença. Se vocês observarem, aqui, olha, domínios de mares de morro, esses domínios morfoclimáticos, eles se integram juntamente com a Mata Atlântica, quando a gente fala somente das formações vegetais. Então, aqui a gente já tem uma noção ali dessa junção, que é do relevo, clima e a vegetação. Essa parte branca são áreas de transição. O que é essa área de transição? É que a própria formação vegetal ela não muda de uma hora para outra, ela vai mudando em um processo. Então aí acaba caracterizando outros tipos de formações, tá? Como o Brasil, precisamos levar em conta a sua extensão latitudinal e sua posição geográfica. Basicamente, o território brasileiro apresenta um domínio de climas quentes, com uma grande porção de terras na zona intertropical e outra parte na zona temperada do sul. Isso faz com que tenhamos diferentes tipos de climas, como vamos abordar em outro vídeo específico só sobre este assunto. Outro fator importante é considerar os relevos que temos no Brasil. O relevo brasileiro é de formação cambriana, ou seja, começou a se formar há 600 milhões de anos. Sobre esse assunto, também vamos discutir de forma mais aprofundada em outro vídeo. Neste momento, o que nos interessa saber é que desde a sua formação, o Brasil passou e ainda passa por diversos processos erosivos, deixando as suas terras mais planas. De uma forma bem generalizada, podemos utilizar este mapa do professor Haroldo de Azevedo, que é de 1949, e que destaca o Planalto das Guianas, os planaltos Central, Meridional e Atlântico, e as planícies Amazônica, do Pantanal e Costeira. Claro que hoje a divisão é bem mais complexa e detalhada. Também pretendemos fazer um vídeo apresentando com muito mais detalhes essas divisões. Mas, por hora, isso já basta para deixar bem claro essa relação entre os relevos e os climas para a caracterização dos domínios morfoclimáticos do Brasil. Em 1970, o geógrafo Aziz Absaber dividiu o Brasil em 6 grandes domínios, como vocês podem ver neste mapa.
Vamos apresentar as principais características de cada um dos 6 domínios identificados pelo professor Absaber. E depois acompanhe os outros vídeos para ver de forma mais aprofundada cada um desses domínios. O domínio amazônico, ele ocupa a região norte do Brasil. É o maior domínio do Brasil. Com aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados, abrange quase 60% do território nacional. Este domínio apresenta terras baixas e grande processo de sedimentação, com clima e floresta do tipo equatorial, ou seja, quente e úmido. É aqui que temos a Bacia Amazônica, a maior bacia hidrográfica do mundo. Adiante vem o domínio dos cerrados, que ocupa a região central do Brasil. Como diz o nome, a vegetação do tipo cerrado, com inúmeros chapadões e com um clima tropical semiúmido e solos pobres e ácidos. A paisagem é formada pela vegetação de cerrado, com arbustos e troncos retorcidos, muito semelhante à savana que mostramos no vídeo sobre as paisagens africanas. Depois vem o domínio dos mares de morros, que ocupa a região leste do litoral brasileiro, onde se encontra a floresta atlântica, que possui clima tropical quente e úmido. Seu relevo é formado por morros e serras, ocupando uma área de aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados. O domínio das Caatingas encontra-se na região nordeste do Brasil, com clima quente do tipo semiárido. O relevo é formado por depressões interplanáuticas, como por exemplo as depressões Sertaneja e do São Francisco. Também encontramos os planaltos mais a leste, como o Planalto de Borborema, em Pernambuco, e a Chapada Diamantina, no sul da Bahia. A vegetação de Caatinga apresenta cactáceas, bromeliáceas e algumas árvores tortuosas. O domínio das araucárias apresenta-se na região sul brasileira, área do habitat do pinheiro brasileiro, que é a araucária, também chamada de Mata dos Pinhais. É o único exemplo brasileiro de floresta de conífera. Essa região se estende desde o sul do estado de São Paulo até o norte do Rio Grande do Sul, com uma área de 400 mil quilômetros quadrados. A região apresenta planaltos, onde temos o Planalto Meridional, com altitudes que variam entre 800 e 1.300 metros, e é formada pelo clima subtropical, com médias térmicas e índices pluviométricos que variam de 1.250 a 2.000 milímetros anuais. Por fim, o domínio das pradarias, também chamado de pampas ou de campos sulinos. Seu relevo é baixo e apresenta suaves ondulações, que são chamadas de coxilhas. Suas altitudes variam entre 200 e 400 metros. A vegetação é formada por herbáceas e pradarias, que são os campos, e o clima é subtropical, com temperatura média anual baixa. Uma das principais dificuldades em delimitar essas áreas é que nem sempre a combinação dos seus elementos se coincidem com um espaço específico, ou seja, não há uma barreira que realmente delimite os espaços. Por isso, entre um domínio e outro, existe a faixa de transição. A faixa de transição apresenta características dos dois domínios em que ela está no meio. Quanto mais você se aproxima de um determinado domínio, mais características desse domínio ela vai apresentando. É claro que com apenas este vídeo você não vai compreender profundamente todas as características dos domínios morfoclimáticos do Brasil. Por isso, acompanhe nossos outros vídeos para conhecer especificamente. Então, pessoal, eu acho que agora deu para ficar mais claro, né? Inclusive com as imagens é muito mais fácil da gente identificar como que funciona cada um desses domínios morfoclimáticos. Porém, a gente vai falar um pouquinho dos impactos ambientais, porque a gente vai perceber que há uma mudança muito grande nisso tudo, tá? Os estudos, quando a gente estuda os domínios morfoclimáticos brasileiros, isso acaba nos ajudando a compreender o quadro natural que compõe o nosso território. Porém, a intensa ação, promovida por um modelo econômico altamente impactante, principalmente já no último século, acabou mudando muito a fisionomia desses domínios.
Por exemplo, né, se a gente viaja pelo território brasileiro, em regiões onde esperávamos encontrar o cerrado, talvez a gente não encontre. Talvez a gente encontre grandes lavouras de soja. No Pantanal, ao invés da formação vegetal nativa, podemos encontrar extensas pastagens. E eu não vou muito longe, vou colocar um caso que é a nossa realidade, no caso do domínio da Mata Atlântica. Aqui o que mais se vê é desmatamento e o processo de urbanização, que aqui na nossa cidade isso acaba sendo muito presente, né? A gente observa muito. Inclusive eu comentei com vocês na aula passada sobre a questão do mangue, que é um bioma de transição e que ele está sendo destruído pela ação do homem. Então a gente deve levar em consideração que todos esses domínios eles estão passando por um processo de transformação gigantesca. Agora vamos falar um pouquinho do cerrado, que durante muito tempo o cerrado brasileiro ele foi muito desprezado, como se não passasse de um imenso terreno baldio de árvores retorcidas ali no centro do território brasileiro. E na década de 70, alguns cientistas brasileiros eles criaram técnicas de correção do solo ácido e acabaram introduzindo novas espécies de gramíneas para alimentar o gado. As duas iniciativas acabaram desencadeando uma revolução na região. Hoje, para vocês terem uma ideia, 42% da soja e 32% do milho nacionais eles são produzidos no Cerrado e 40% do rebanho bovino pasta por lá. Porém, essa expressão agropecuária, essa expansão agropecuária acabou provocando a degradação ambiental, restando apenas 20% de áreas naturais do Cerrado, e colocou uma pauta em questão. O desenvolvimento econômico, afinal, está matando o Cerrado? Será? O que é que vocês acham? Eu estou colocando para vocês umas imagens inspiradoras, né? Agora a gente vai falar um pouquinho da destruição da Amazônia, tá? Vocês perceberam que eu estou colocando alguns ambientes que eles estão sofrendo com a ação do homem. Já coloquei a Mata Atlântica, o Cerrado, agora eu vou colocar um pouquinho da Amazônia, tá? Que o bioma da Amazônia, a floresta amazônica, ela está distante dos centros mais desenvolvidos e isso acabou fazendo com que ela permanecesse quase intocada até cerca de 50 anos. Nas últimas 3 décadas, suas árvores elas sofreram mais baixas que nos 4 séculos anteriores. Não é um caso perdido, tá? A Amazônia ela ainda está sob ocupação humana, das mais ralas, e existem áreas
com a dimensão de muitos países europeus que continuam intactas. Mas em regiões economicamente mais atraentes, o ataque à floresta é de uma forma brutal. Desde o fim dos anos de 1960, uma capa vegetal com área maior que a França já desapareceu na Amazônia, pela ação do fogo, pela ação da motosserra, e aos poucos, mais ininterruptamente, a floresta ela está sendo comida pelas queimadas, pelo furor das madeireiras, pela mineração e pela instalação de fazendas de gado. E que, inclusive, nos últimos anos, a gente tem percebido que esse dano ambiental ele tem sido cada vez mais intenso. É o que eu coloquei anteriormente quando estávamos falando da Mata Atlântica. As leis, a legislação brasileira é rigorosa, porém na prática ela não funciona. E novamente volto a questionar e deixar vocês, na verdade a nós que devemos proteger tudo isso.